Olá, seja bem-vindo ao curso Molde de Injeção Plástica Noções Básicas. Eu me chamo André Ribas e vamos agora para o segundo tema dentro do tema núcleo. Nós vimos já na aula passada as primeiras coisas que nós precisamos enxergar, analisar e estudar antes de colocar a mão na massa, né? Mas temos mais alguns pontos aí que são muito importantes, que são fundamentais para que a gente comece realmente a colocar a mão na massa aí no projeto do molde de injeção. Antes mesmo de abrir o nosso software, a nossa ferramenta, abrir a peça e começar ali então esboçar e modelar o molde de injeção, nós precisamos pensar o molde, pensar as partes do molde para que a gente não perca tempo e saiba muito bem o que está fazendo. Tá bem? Vamos lá então, e hoje nós vamos falar sobre o fechamento. E dentro do fechamento nós temos 4 pontos principais que eu vou tratar aqui contigo. O primeiro dele é a linha principal. Em seguida, secundárias. Depois nós vamos falar da linha visual e dos defeitos da linha. Vou abreviar aqui, você pode acompanhar também na projeção. E os defeitos. Muito bem. Vamos lá então. Do que se trata tudo isso? A linha principal, secundária, visual e os defeitos possíveis são inevitáveis numa peça plástica. Você pode observar, eu tenho uma imagem aqui do lado, e se você olhar com detalhes ali, logo no contorno da peça, eu tenho como se fosse uma beiradinha. E se você pegar aí qualquer peça plástica, pode ser que passe quase despercebido, mas vai existir sim linhas de fechamento, né, que são os encontros das partes de aço que montam o molde. Muito bem, vamos lá então detalhar um pouco mais. A linha principal, por exemplo, é aquela linha que contorna praticamente toda a peça. Você pode pegar, como eu disse, qualquer peça plástica, e se você observar bem, você vai perceber uma linha de emenda. Emenda das partes metálicas que fecham o molde, e ali então fica aquela pequena marquinha. Veja só, não se trata da emenda do plástico, não. Essa é a emenda que é o encontro das partes de aço, das partes metálicas do molde, que fica uma pequena marca, que fica uma pequena linha. Essa é a linha de fechamento. Então, a linha de fechamento principal é aquela onde acontecem os fechamentos principais maiores, geralmente entre placa fêmea e macho, P1 e P2, que desenham esse contorno por toda a peça. Muito bem. Geralmente ela é originada, ou seja, a linha de fechamento, a linha de partição, também conhecida, ela é originada a partir do ângulo de extração. Lembra que na aula passada nós falamos dos ângulos da peça e de que o ângulo ele é onde facilita, deixa favorável a extração da peça? Muito bem. Nesse ponto aí nós temos, geralmente onde gera essa linha de fechamento. Então, a partir da linha de fechamento, provavelmente, dessa linha de fechamento principal, eu tenho uma saída de ângulo de desmolde, do ângulo de extração. Muito bem. Aí, dentro disso, você pode observar que, ainda assim, nesta linha, em algumas peças, nós temos áreas em que a linha ela fica um pouco mais visível, e, na verdade, depende muito da construção do molde, mas a realidade é que a linha de fechamento ela é submetida diretamente à pressão de injeção. Então, muitas vezes, quando vai acontecer algum tipo de rebarba, e nós vamos ver isso nos defeitos depois, acontece na linha de fechamento. Por quê? Porque é onde realmente acontece a atuação da pressão de injeção e pode tender a dilatar ou abrir aquela pequena região. Então, são áreas em que acontece esse esforço mecânico no processo de injeção. Então, é muito importante entender isso também. Por quê? Porque
Isso torna, digamos assim, traz essa questão do visual que nós vamos falar, mas isso torna um item de análise, né? Se de repente não precisamos repensar a geometria da peça, porque pode ser que uma linha dessas, dependendo do lugar onde fique, não fique muito bem. Muito bem, então é necessário ter uma visão de usinagem. Veja só que interessante que quando nós vamos fazer um projeto de molde de injeção, precisamos conhecer de produto, de plástico e até mesmo de usinagem. Por quê? Porque dependendo da linha de fechamento, eu necessito de recursos de usinagem mais aprimorados. E nem sempre estão disponíveis. Existem, claro, existem sim recursos perfeitos, maravilhosos, mas nem sempre são os que ou cabem no orçamento ou estão disponíveis. Ou, às vezes, não é o que temos em casa. Então, por isso é importante ter essa visão de usinagem, ou seja, esse fechamento pode ser simplificado, né? Há fechamentos que possuem curvas, que possuem detalhes, que demandam uma precisão, né? Um tipo de usinagem, de ajustagem muito fino, muito refinado. Isso pode ser problemas posteriores. Por mais cuidadoso, por mais atento que todos os profissionais envolvidos estejam, muitas vezes é necessário recursos de tecnologia, de equipamento, de máquinas, e que custam um pouco acima do normal. Vamos lá, então. A linha principal. E depois nós temos as linhas secundárias. O que são linhas secundárias? São aquelas pequenas linhas que às vezes estão discretas, estão internas ou marcando um detalhezinho, que muitas vezes são linhas de fechamento oriundas, ou seja, que provenientes de insertos. Ou seja, sabe o núcleo? Nós estamos falando dele. Dentro desse grande núcleo nós temos pininhos, nós temos quadradinhos, partes que são montadas no molde. E essas partes montadas elas podem demarcar também linhas de fechamento secundárias. E essas linhas de fechamento precisam sim ser consideradas. Por quê? Porque além de também marcar visualmente a peça, podem também afetar mecanicamente. Não sei se você já se deparou quando nós pegamos duas peças que elas foram pensadas para encaixar uma na outra. A gente tenta encaixar essas peças, mas daí elas não encaixam. A gente vai observar bem, parece que tem um plastiquinho sobrando, né? Tem uma rebarba, tem uma laminazinha plástica que está impedindo das peças se encaixarem. Você olha a peça, você nem percebe, mas quando você vai colocá-la para funcionar, você vê que não deu certo. Muitas vezes são rebarbas e são consequências de linhas de fechamento secundárias, né? Dos postiços, dos encaixes, enfim. Muito bem. Também existem outras linhas, né, que são as linhas de fechamento do sistema de extração, do pino extrator, por exemplo, pinos de extração ou outros dispositivos, né, que são os mecanismos que sacam a peça do molde. Nós veremos ainda, né, em módulos futuros, em aulas futuras, a questão do sistema de extração, e nós perceberemos que são pinos, muitas vezes, anéis, partes, que empurram a peça do núcleo do molde para fora. E essas peças, então, essas partes, esses pinos, eles também demarcam pequenos fechamentos, né? E olha que muitas vezes são fechamentos realmente que chamam a atenção, dependendo muito de como foi montado, de como foi fabricado o molde. Então é muito importante levar em conta também os pinos de extração, as marcas que os pinos de extração deixam na peça. Você pode pegar uma peça plástica aí do seu dia a dia, você vai observar que alguma delas tem essa marquinha de pino de extração. Existem peças que são extraídas, sacadas do molde de outras formas. A extração a ar, anel de extração, placa extratora, tantos outros que tem. Até mesmo sistemas de mandíbula. E, enfim, a criatividade também pode entrar, mas existem uns 5 ou 6 padrões que são utilizados. Porém, os pinos extratores são os mais básicos, os mais simples. Os de melhor custo, que são utilizados em maioria das peças. Tá? Mas lembre-se que não é a regra total. Existem outras formas também. E as marcas de injeção, que não são necessariamente fechamentos, tá? Mas pode acontecer alguma marquinha ali também. Eu coloquei nesse ponto de fechamento por quê? Para nos chamar a atenção na análise visual da peça. Então, quando nós vamos fazer uma análise visual, é muito importante nós olharmos todas as marcações.
que maioria das vezes são de fechamento, mas que também, como eu disse anteriormente, pode ser de uma marquinha de injeção. Tá? Porém, a marca de injeção é uma outra conversa. Falando então de visual, é muito importante, olhando essa parte dos fechamentos, temos uma visão de impactos ergonômicos, porque existem peças que têm contato com a mão, com o corpo humano, ou até mesmo de conforto, né? E muitas vezes uma marca ali de fechamento, até mesmo com rebarba, por causa de alguma falha de processo, pode incomodar. Então é muito importante. As marcas visuais, então, em todos os casos, né? Porque existem peças que fica realmente muito estranho você olhar a peça e ela ter uma linha de fechamento aparente. Então isso também é muito importante. Ainda falando sobre ergonomia, veja que, por exemplo, existem algumas peças de contato, por exemplo, com a boca, seja de talheres, copos plásticos. Não sei se você já passou por esse desconforto, em que parecia que o copo iria machucar, ia, digamos assim, quase que cortar a boca. Né? Muitas vezes por causa de um fechamento numa linha não muito adequada ou com algum tipo de imperfeição. Detalhes visuais e detalhes até mesmo de higiene. Se nós pensarmos numa peça, por exemplo, de aplicação hospitalar, de aplicação cirúrgica, é claro que necessita de um molde muito bem construído, muito bem projetado, mas até mesmo questões de higiene. Não sei se você já reparou, mas tem peças que param até sujeira na linha de fechamento. Não é absurdo, isso acontece. Então é muito importante que nós que vamos olhar um projeto de molde, desenvolver um projeto de molde ou contratar um projeto de molde, tenhamos essa visão de todas essas partes, para sabermos quais os melhores caminhos e até mesmo o que nós vamos preferir de acordo com o produto. E assim, fechando então, nós temos os defeitos da linha de fechamento, que geralmente, como eu já falei, são as rebarbas, ou seja, aquelas lâminas plásticas sobressalentes nos encontros, onde aconteceu o encontro dos aços, ou até mesmo deslocamentos de fechamento. Dependendo do caso, você observa que a peça está desencontrada, um fechamento desencontrado, isso também pode acontecer. Olha, é lamentável, mas é quando geralmente há um erro muito grande, ou de projeto ou de fabricação. Mas não podemos esquecer que isso pode acontecer, então não pode passar batido. Tá bem? Esses foram então os 4 pontos relacionados aí ao fechamento, do núcleo, ou seja, o fechamento de onde forma a peça, linha principal e secundárias, os aspectos visuais e os possíveis defeitos. Agora também nós já amplificamos a nossa visão de projeto e de análise, para a elaboração do núcleo da peça. Agora você já vai perceber que com todo esse conhecimento você pode tanto aprofundar alguns temas que você considera mais importantes ou pertinentes, quanto já até mesmo esboçar o núcleo, esboçar o entendimento aí, da parte central do molde, certo? Cada peça, cada projeto demanda um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de informação em alguns desses tópicos. Há projetos que demandam muitos detalhes em todos, mas cada projeto é um desafio novo. Então pega todos esses tópicos até agora, revisa eles com base no que eu te passei e também com outras fontes. É muito importante ter muito material disponível, literaturas e livros, que podem somar aí nessa bagagem, também nessa trilha de aprendizado. Tá bem? Obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.